Olá, aluno da nova EJA do SESI Acre. Me chamo Maria José, sou a professora tutora, especialista da área de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, e nesse vídeo vou explicar para vocês o preenchimento do formulário referente à competência 2 dessa área de conhecimento. Se você ainda não preencheu o formulário referente à competência 1, volte e assista o primeiro vídeo que também está disponível neste canal. Vamos lá. A competência 2 diz relacionar o trabalho humano aos processos de construção e transformação em diferentes contextos históricos geográficos, né? Mais uma competência que contém aí muitos objetos de conhecimento que estão relacionados à vivência de vocês, né? Trabalhadores que estão aí concluindo a escolarização básica através da nova EJA. E aí vocês vão preencher esse formulário a partir de 4 afirmações, dizendo se vocês conseguem identificar, né, se são totalmente, parcialmente ou pouco, né, capazes de perceber o que está sendo solicitado na afirmação e depois identificar situações de sua vida, as dificuldades que você encontra e o que você precisa aprender em relação a esse conhecimento. A primeira afirmação diz: sou capaz de perceber o trabalho como fator transformador da vida humana. Essa afirmação me lembra uma frase muito interessante e conhecida do Max Weber, que diz: o trabalho dignifica o homem. Esse autor, nessa frase, destaca que o trabalho se encaixa como uma das ações sociais mais nobres e dignas presentes na sociedade. Ou seja, que o homem, através do trabalho, ele move a sociedade, ele transforma a sociedade e ele tem também a sua vida transformada por ela. E aí você precisa identificar quais são as situações de sua vida em que você percebe que a vida é transformada pelo trabalho. As pessoas ao seu redor que trabalham, como a vida dela é transformada por esse trabalho. A afirmação 2 diz: sou capaz de apontar as transformações ocorridas no meio em que vivo pelas condições de trabalho existentes, né? É interessante que nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, a gente tem percebido como as condições de trabalho mudaram, né? E como o nosso meio também tem sido modificado por essas condições de trabalho. Por exemplo, nós temos utilizado muito o meio virtual, né? Utilizamos esse meio virtual com muito mais frequência. Nós temos percebido que o trabalho em conjunto ele tem sido modificado por conta de algumas regras necessárias. Então a gente percebe que o nosso meio ele se modifica conforme as novas condições de trabalho existentes, como aconteceu, por exemplo, com o processo de industrialização. Uma nova forma de trabalho surge e a sociedade passa a ser mais urbanizada, né, menos ruralizada, acontece um processo de transformação na vida das pessoas e do meio em que elas vivem. A terceira afirmação diz: sou capaz de determinar as atividades econômicas desenvolvidas na minha região? Bom, essa daqui é fácil, né? Você consegue ir, por exemplo, no mercado do seu município e você perceber que existem feiras do produtor, né? Então você percebe que a economia, ela é dividida em algumas atividades econômicas, sendo elas, por exemplo, o extrativismo, a agricultura e a pecuária, né? E nessa feira do produtor a gente percebe um pouco desse extrativismo e da agricultura, porque você tem pessoas vendendo castanha, você tem pessoas vendendo produtos que fazem parte desse cultivo que eles realizam dentro da agricultura. Você percebe também que a criação de gado ela é muito presente, né? Um dos alimentos mais comuns na mesa das pessoas da região, aqui da região norte do Brasil como um todo, é justamente a carne bovina, a carne suína e o frango também, né? Então você consegue sim identificar essas atividades econômicas presentes na nossa região. E por último, sou capaz de reconhecer a importância das interações entre as pessoas no ambiente de trabalho. Essa também é bem tranquila, né? Se você é ou não trabalhador, você consegue perceber que essas interações são importantes, porque nós, seres humanos, não somos máquinas, nós precisamos dessa interação social, né, com os nossos colegas, com os nossos chefes, para que se torne um trabalho mais humanizado. Então, você percebe que isso é importante? Qual é a situação de sua vida que você pode exemplificar, que você vê a importância dessa interação, dessa socialização? São essas 4 afirmações, peço que vocês respondam com cuidado, que vocês pensem na vida de vocês, no que vocês podem agregar aqui nessas respostas, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.